do 15 ao 23, a gente termina o capítulo em nome de Jesus. Pode botar aí, por favor? Na NAA, em nome de Jesus. Deixa aparecer aí. Isso aí. Diz assim: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação, que é o tema dessa série. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. E aí o famosíssimo versículo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Ilumine nosso entendimento, a fim de aprendermos sobre Ti e sobre a Tua vontade para nós nessa noite. Perdoe os nossos pecados. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu não vou explicar tudo aquilo que já foi pregado nas duas últimas mensagens. Aconselho fortemente que os irmãos vejam no YouTube, quem não viu. Mas hoje vamos começar no 15. Pode botar aí o 15? Reparem que aqui no versículo 15, ele basicamente traz a mesma pergunta do versículo 1, né? Então, havemos de pecar. Aqui muda um pouco, mas o contexto é o mesmo. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. O que ele está dizendo aqui? Não sei se você já ouviu, mas tem uma expressão comum, quer dizer assim: hoje em dia nós estamos no tempo da graça, né? E é verdade, nós estamos no tempo da graça. Aí, geralmente, a pessoa fala assim: por que no Antigo Testamento Deus mandava matar até criança? Quando Deus mandava Israel exterminar um povo, incluía homem, mulher, criança, velho, gado, tudo. Geralmente a gente responde o quê? Não, porque aquele era o período da lei, e agora nós estamos no período da graça. É verdade, não estou negando isso. Só que qual é o problema? O problema é o seguinte: já que a gente não está no período da lei e sim da graça, então eu posso fazer aquilo que quero? De modo nenhum. Como assim período da lei e período da graça? Quando a gente fala de período da lei, até a vinda de Jesus, a lei que governava era basicamente os 10 mandamentos. Antes de Moisés, a gente já tinha as leis de Noé, tá? As leis noéticas já existiam, tá? Por isso, aí só fazendo um parênteses, é por isso que quando Noé fica caço e fica pelado, e Cã olha o pai pelado e vai fazer fofoca para os outros dois irmãos, Cã vai ser amaldiçoado. E aí você pode falar assim: mas eu não vi não tinha 10 mandamentos. Não tinha, mas já tinha lei. Então aquilo que Cã fez foi pecado por quê? Ele desonrou o pai porque estava desonrando diante de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 10, tá bom? Aquela passagem que aí depois vem os outros dois irmãos, entram de costas, né? Cobrem o pai e tudo mais. Mas com a vinda de Moisés, parece até que ele veio do céu, né? Mas com Moisés liderando o povo, Deus dá as 10 leis no Sinai, e isso vai governar até Jesus. Quando Jesus vem, Jesus não anula a lei, mas Jesus cumpre a lei. Jesus foi o único que cumpriu perfeitamente os 10 mandamentos. De modo que a lei, ela não traz salvação para mim e para você. A lei traz acusação. Como assim?
E Eude, você vai ser condenado porque aqui nos 10 mandamentos diz, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão, e você usou o nome de Deus em vão. A lei, ela é usada para Deus falar assim, olha só, o teu pecado está aqui, ó. Você não fez isso, você não fez isso, você fez isso. Então a lei não traz salvação. Por quê? Porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Porque nós somos pecadores. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, ele cumpre perfeitamente a lei, nos salva, e agora ele nos oferece a graça. Ele não anula a lei. A lei continua, a gente não pode matar. Mas, por exemplo, a gente não guarda mais o sábado. A gente tem que honrar pai e mãe. A questão qual é? É que antes, o judeu, ele tinha que, não só os 10 mandamentos, mas, e aqui eu falei da lei de Moisés, mas também tinha as leis cerimoniais. Por exemplo, era pecado comer o quê? Porco. Era pecado, por exemplo, não guardar as grandes festas. Tinha a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa dos pães asmos. Tinha que ser guardado. Hoje em dia, meus irmãos, o que significa que nós vivemos na graça? Que nós não precisamos mais, por exemplo, e aí muito cuidado, veja como isso aqui não é coisa longe, é coisa perto. Muito me espanta pregador que agora quer usar kippah, quer usar estola, parece um cachecol, com dizeres hebraicos, ou então, quando a pessoa bota uma arca da aliança no púlpito. Meus irmãos, eu não sei se a pessoa não sabe o que significa arca da aliança, eu não sei se a pessoa não sabe o que significa o véu rasgado, mas não faz sentido você ter uma arca da aliança. Não faz sentido numa igreja você ter elementos judaicos. Qual foi a grande oposição que Paulo sofreu? Eram aqueles que queriam judaizar, que é o grande problema, posso comentar um problema? Da igreja adventista. Qual é o grande problema da igreja adventista? E eu não vou entrar no mérito se é aceita ou se não é aceita, tá? Isso aí vai para o seminário, que no seminário a gente responde. Mas qual é o grande problema? Que para o adventista, se você não guarda o sábado, você está em pecado. Só que, meus irmãos, a gente não está mais na lei. A gente está onde? Na graça. Está na graça. Era pecado você não guardar o sábado. Eu não tenho como dizer para você que é pecado se num domingo você não vier na igreja. Pecado não tem como falar que é. Posso falar que você está errado. Mas pecado... Não sei se vocês já repararam, existe um dia chamado dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. É um dos poucos dias que, se você for no shopping, as lojas de judeus estão fechadas. Isso está no contrato, porque no dia do perdão não pode se fazer nada. Nós não temos mais isso. Por quê? Porque hoje em dia, meus irmãos, salvação não é pelo comprimento da sua saia. Salvação não é pelo tamanho, se você tem coque, se você não tem coque. Salvação é graça, e nós estamos no período da graça. Agora, isso não é desculpa para então nós ficarmos pecando. Deu para entender o que esse versículo está falando? Tranquilo, né? Bem, vamos caminhar e aprofundar. Pode passar, por favor. E aí, vejam bem, eu vou ler aqui, depois a gente lê na Viva, tá? Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Deixa eu tirar aqui para facilitar. Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Vamos ler na Viva, que vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá, agora fica mais fácil. Deixa eu pegar o like. Será que vocês não compreendem que, gente, olha o que é o Evangelho. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Isso é a liberdade do Evangelho, meus irmãos. É que hoje nós, que fomos alcançados pela graça, nós podemos escolher a quem vamos servir, se a Jesus Cristo para a vida ou se a Satanás para a morte. Enquanto nós estávamos lá fora, nós não podíamos escolher, nós já éramos escravos do diabo e íamos para a morte. Quando a graça me alcança, me surge a escolha. Por isso, fazendo parênteses, aí foi aquilo que você perguntou, predestinação não anula livre-arbítrio, porque a escolha está aqui, A escolha está aqui. Mais uma vez, voltando para cá,
é porque a Mirielle me mandou pergunta, ela já ganhou o esboço da mensagem, a Mirielle sempre já sabe as coisas, ela tem spoiler, né, antecipado. Spoiler tem que ser antecipado, não dá para ser spoiler, não sei se entenderam. Voltando, então, o que é o Evangelho? Aqui está o Evangelho. A graça me alcança, e agora eu posso escolher servir a Jesus Cristo. Então vamos lá, será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? E aí ele fala, vocês podem escolher o pecado com a morte, ou então a obediência com a absolvição, isto é, com a vida. Meus irmãos, você que foi alcançado por Jesus Cristo, pode escolher o quê? Não mais viver em pecado. Isso é o Evangelho. Esse poder não é meu, esse poder não é seu, é de Cristo, é da graça. Lembra que o versículo anterior falou de graça. A graça permite que hoje eu não preciso mais ser escravo do pecado, mas eu posso obedecer à vontade de Deus. E aí ele vai explicar. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará, será o seu senhor e você será escravo dele. Lembra que lá atrás a gente falou que ofereça seus membros a Deus? É exatamente isso. O que ele está falando é o seguinte, entenda a linha de raciocínio. Paulo está defendendo o seguinte, hoje, será que vocês não entenderam exatamente o que ele está falando, né? Ele quase chama a gente de burro, né? Ignorante, é quase isso. Será que vocês não entenderam que hoje você pode escolher a quem você vai servir? Como assim? Você pode escolher o pecado e a morte, ou você pode escolher a obediência e a vida. E aí ele faz uma conclusão. Agora saiba que se você escolher o pecado, você vai ser escravo de Satanás. E se você escolher a obediência, você vai ser escravo de quem? De Deus. Não está errado, tá, meus irmãos? Eu sei que isso pode parecer chocante, mas a palavra servo também pode ser traduzido por escravo, porque a palavra no original é doulos. E doulos no grego, você traduz como servo ou como escravo. É escravo da graça, tá? Eu não vou entrar muito aprofundado nisso, porque isso aqui caberia mais coisa, mas não está errada a tradução. Agora, o que ele está deixando claro é o seguinte, não se engane, não ache que se você começar a pecar, não, foi só um pecado. Quer ver? É assim, o paciente chega para mim e fala assim, eu falo assim, está tomando esse Rivotril há quanto tempo? 10 anos. Aí eu falo, sabe que tu está viciado, né? Aí o paciente fala o quê? Tô não, doutor. Aí eu falo, então vamos parar hoje. Aí o que o paciente fala? Não consigo. Qual é a questão? Não estou falando que tomar Rivotril é pecado, gente. Só estou dando um exemplo para entender. Qual é a questão? É muito simples. Não, eu só pequei. Meu irmão, se você só pecou, você é escravo de quem? De Satanás. Saiba disso, que se eu não estou falando de um pecado, mas eu estou falando permanecer no pecado, tá bom? Permanecer no erro. Se eu estou permanentemente, se eu estou me oferecendo ao pecado, não se engane, você é escravo de Satanás. Aquele a quem você mesmo se oferecer, veja, quem se oferece sou eu, ninguém me obriga, nem me oferecer a Satanás, nem me oferecer a Deus. Este o tomará, e será o seu senhor, e você será escravo dele. E aí, eu anotei várias coisas aqui. Eu vou ler para vocês. Antigamente eu só lia aquilo que eu pegava das Bíblias. Agora eu vou ler também meus comentários, né? Vou valorizar meu trabalho aqui de fazer o esboço. Uma vez libertados da escravidão da vontade, do pecado, passamos a poder escolher a quem serviremos. Esse versículo demonstra, assim, o que eu botei aqui? Entendi. É porque eu faço algumas coisas ao mesmo tempo. Eu não comentei isso, mas é muito importante. Que não faz sentido o quê? Achar que a gente vai encontrar a vida no pecado. Esse versículo deixa claro, meus irmãos, que quem escolhe o pecado só achará morte. E aí não dá para falar, estou decepcionado com Deus. Se eu estou em pecado, nunca haverá vida. Por quê? Porque quem escolhe o pecado é com a morte. Deu para entender, gente? Tranquilo? Volta para NA, que aí fica mais claro isso que eu acabei de falar agora no final. Aqui.
a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte. Então eu queria fazer essa última pontuação nesse versículo. Meus irmãos, não ache que é possível ter vida no pecado. É por isso que algumas coisas não fazem sentido. Vou fundar a minha igreja. Tá bom. Mas da onde você saiu? Não, eu saí em rebelião da minha igreja antiga. É impossível você achar que vai fundar uma igreja para a vida se você começou essa igreja onde? No pecado. É impossível, mês da família. Vou me separar da minha mulher para ficar com a amante e nós teremos uma família perfeita. É impossível achar que eu tenho como construir uma família para a vida se ela começou aonde? No pecado. Eu vou aplicar esse dinheiro aqui que eu desviei da empresa. É impossível, não faz sentido, é ilógico achar que eu tenho como ter vida se a ação começou no pecado, porque o pecado sempre leva à morte. Foi, meus irmãos? Tranquilo? Acho que está tranquilo, né? Pode passar, por favor. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado nós, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então aqui tem muitas coisas. E foi aqui que eu respondi a questão, né? Aqui, vamos lá. Reparem, e aí eu sempre volto a isso, porque o texto me faz voltar, como o livre-arbítrio não anula a predestinação. Por quê? Vamos lá. Quem é que obedece? Sou eu. Deus me obriga a obediência, sim ou não? Não. Tanto é que ele fala aqui, vocês vieram a obedecer de coração. Ora, se é de coração, não tem como ser obrigado, meu irmão. Porque quando a gente é obrigado a alguma coisa, não é de coração, né? Tu faz... Eu ia falar no ódio, mas crente não faz nada no ódio, crente faz tudo louvando a Deus, falando, Senhor, obrigado por poder te servir lavando a louça que minha mãe mandou. Amém? Caramba, misericórdia. Isso aí, amém, amém. Senhor, muito obrigado por poder te servir passando o chão na igreja, naquele sol escaldante de domingo. Muito obrigado, é assim que a gente faz. Então veja, se é de coração, é porque o meu coração escolheu aquela ação. Isso é igual a livre-arbítrio. Mas veja como ele começa. Graças a Deus. Por quê? A escolha é minha, mas o mérito não é meu. O mérito é de quem? É de Deus. Por quê? Porque Ele que me predestinou. Como assim? É fácil? Eu acho que é, ou não? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aí tem toda uma discussão. Isso é a graça ou é a fé? São os dois. Quando a Bíblia fala, isso não vem de vocês, ela está falando que nem a graça, nem a fé vem de nós. Deus escolhe você e Deus, graças a Deus, te dá a graça e a fé. Aí entra a pergunta, mas isso é igual a predestinação. Mas se Deus me dá a graça e a fé, aonde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está onde? Na obediência. Porque Deus não obriga ninguém a obedecer. E aí entra a grande questão, que fé e obediência são a mesma coisa. Eu não tenho como falar que creio em Deus se eu não obedecê-lo. É por isso que Jesus fala o seguinte, aquele que me ama, este guarda os meus mandamentos e os pratica. Porque não existe fé sem obediência. Esse versículo deixa isso aqui muito claro. Veja, quem libertou quem do pecado? Foi Deus. Graças a Deus que nós fomos libertados. Mas Deus me liberta para que agora eu possa escolher. Só que Deus não me obriga à escolha. Por isso que a santificação é um caminho diário. Todo dia eu tenho que escolher Deus. Como diz a música, é do Thales? É do Thales, né? Eu escolho Deus. Então, todo dia eu tenho que escolher Deus. Todo dia eu tenho que matar os feitos do corpo. Todo dia eu tenho que seguir Jesus. Não é Deus que me obriga a isso. É Deus que me dá a oportunidade de escolha. Ele que me salva.
mas não é ele que me faz obedecer. Eu escolho se eu obedeço ou não. Gente, isso fez sentido? E aí, eu tenho vários comentários para ler. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia de Estudo da Reforma diz assim: obedecer de coração, não uma obediência forçada, mas um compromisso voluntário. Meus irmãos, Deus não quer robô. Deus não quer filhos que obedeçam por medo. Deus quer filhos que obedeçam por fé. Por fé. Tá? E eu falava isso para a Mirielle. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o contexto é esse: você crê que Deus é um só? Grandes coisas. Sabe também quem crê que Deus é um só? Quem? Satanás e seus anjos. Aí veja, mas Satanás crê que Jesus é o Senhor? Sim. Então por que Satanás não está salvo? Porque Satanás crê, mas não obedece. Obedece. Porque fé sem obediência não, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Só que a obediência não é imposta. A obediência é voluntária. Por isso que tem que ser de todo o coração. Aquilo que eu falei, aquilo que eu também falei. Sim, eu posso até ler isso. Bota 1 João 4,19. Eu amo a Deus. Sim, nós amamos a Deus. Se não amarmos a Deus, nós não somos salvos. Eu tenho que amar a Deus. Mas nós amamos por quê? Ele nos amou primeiro, meus irmãos. Veja, eu não tenho mérito, eu não tenho merecimento na salvação. Eu não coopero para ser salvo. É graça. Eu só amo porque Ele me amou. Mas, ainda assim, eu tenho que amar. Isso está claro, gente? De verdade, está claro? De boa? Tá bom. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada fala o seguinte. Pode voltar lá para Romanos, por favor. Enquanto Paulo enfatiza a atividade do indivíduo na conversão e na vida cristã, veja, bota o versículo 16. Olha aqui como ele está botando o livre-arbítrio. Ao se oferecerem, quem é que se oferece? É a minha vontade. Então, Paulo, no versículo 16, ele está falando do meu direito de escolha. E no versículo 17, pode passar. Ele fala que vocês vieram obedecer, ou seja, eu escolho a obediência. Mas ele atribui com gratidão todas as reações espirituais corretas à graça de Deus. Veja, Paulo não nega a minha escolha, mas Paulo diz que é tudo pela graça lá, mas graças a Deus. Então, deixa eu ler de novo. Enquanto Paulo enfatiza a atividade do indivíduo na conversão e na vida cristã, aqui no caso, vocês vieram obedecer, mas ele atribui essa atividade com gratidão à graça de Deus. Embora o indivíduo seja ativo na conversão, ele o faz de maneira não contributiva e não meritória, de modo que nem a graça divina, nem a soberania divina são comprometidos. O que ele está falando é o seguinte: o indivíduo é ativo ao mas ao obedecer a Deus. Mas isso não é mérito, isso é graça. Bem, vocês falaram que está claro, então eu vou acreditar em vocês. Pode passar. Se não tiver, conversa com a Mirielle, que ela está expert no assunto. E aí, olha só, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Aqui, é claro, ele está falando sobre justificação. Eu gostaria de ler um comentário. Bota na Viva, antes. Sempre fica fácil. E agora, estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Calma aí. Isso me fez lembrar, eu compartilhei uma frase no Instagram hoje, do C.S. Lewis, ou do Chesterton. Eu vou encontrar aqui, calma aí. Que eu gostei muito. Calma aí. Aqui, é do C.S. Lewis. Olha que frase maravilhosa. Eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Meus irmãos, cristianismo, não se engane, é ser
escravo de Jesus Cristo. Isso pode soar muito estranho, porque a gente vive a era da pregação em que Jesus Cristo é quase que o meu servo. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo é isso aqui, ó. E tornaram-se escravos do novo Senhor. Qual? A justiça. A justiça. A justiça. E a justiça é o próprio Cristo. E aí, olha o que a enciclopédia, versículo por versículo, do Champlin comenta. Vou ler devagar, porque a linguagem é um pouco rebuscada. Já tivemos ocasião de observar, por mais de uma vez, que Paulo, isso aqui é maravilhoso, jamais se contentou com o simples fato do livramento. Olha só, ele sempre teve consciência da nova alternativa, que é ainda mais importante do que a antiga escravidão. Reparem, sabemos muito bem quão fútil é retirar um prisioneiro da penitenciária se não houver qualquer providência no sentido da sua recuperação para a vida da comunidade. Paulo jamais se mostrou culpado dessa espécie de negligência, a parte de sua gratidão pelo livramento dos seus leitores. O que ele está falando é o seguinte, só para ficar claro. Eu gostei muito do comparativo. Qual é um grande problema que a gente tem, por exemplo, com a questão da prisão no Brasil? É que a pessoa fica 10 anos presa, mas depois que ela sai, não tem nenhum tipo de suporte de reinserção social. Então a pessoa volta para onde? Para o crime. O que Paulo está dizendo, e aí o exemplo qual é? Jesus nos libertou do pecado, dessa penitenciária, mais do que uma penitenciária, dessa escravidão. Mas se Jesus só tivesse nos libertado, e não tivesse todo um processo de restauração, a gente ia voltar para onde? Para o pecado. Mas aonde que entra o discipulado, a santificação? Não para nos esmagar, meus irmãos, mas é porque uma vez livres, agora nós podemos andar em novidade de vida. A gente não precisa recair para o pecado. Nós podemos servir à justiça. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é só a salvação da alma, porque só abrir a corrente da escravidão do pecado, como é que eu vou viver? Eu que vivi 500 anos no pecado, não sei mais viver sem o pecado. É aí que entra o discipulado, a santificação. É o caminho para a restauração de todos os anos perdidos no pecado, na ignorância da morte. Por isso que o discipulado de Cristo, a escravidão em Cristo não esmaga, mas traz vida, porque é nesse processo que eu sou restaurado para uma nova vida. Fez sentido isso, meus irmãos? Eu gostei muito desse exemplo da penitenciária. Ficou. Você está notando? Que isso? Muito bom. Fiquei feliz agora. Pode passar, por favor. E aí, esse versículo aqui, ainda bem que é Paulo, né? Esse versículo aqui, sério, porque, na verdade, não é, ele chamou os romanos de burro aqui, olha só. Fala dessa maneira. Não, volta para NA, senão perde a graça. Olha só. Fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Tipo assim, vocês são burros e vocês não entendem, por isso que eu estou falando assim. É só para ficar claro. O que Paulo está falando é o seguinte. Ele está escrevendo para os romanos. E para o romano, o que Paulo está falando é o seguinte, eu estou falando sobre escravidão, e eu sei que para vocês é difícil entender ser escravo de Cristo. Por quê? Porque para você, romano, escravo é um objeto que você não faz nada. Ou melhor, que você faz o que você quiser. Mas o escravo de Cristo não é assim. É isso que ele quer dizer, tá? Eu vou explicar isso melhor, mas só para ir clareando. Fala em termos humanos, esse termos humanos é a metáfora da escravidão, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade. Veja, mais uma vez, não faz sentido achar que eu vou me oferecer para a impureza e vou ter vida, eu vou ter maldade. Assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Eu separei alguns comentários que explicam isso. A Bíblia de Estudo da Reforma comenta o seguinte: a imagem da escravidão ilustra o fato de que serviremos algo ou alguém. Meus irmãos, a gente sempre vai servir algo ou alguém. Ou a gente vai servir Deus, ou vai servir o diabo. Eu estou no meio, eu estou em cima do muro. O muro é de quem? Do diabo, você já sabe, né? Muito bom. A imagem da escravidão, estou lendo de novo, ilustra o fato de que serviremos algo ou alguém. Contudo,
a ilustração precisa ser entendida corretamente, para que não pensemos ser um peso servir a Deus. É isso que Paulo está falando, olha só, eu estou usando essa linguagem de escravidão, mas eu sei que vocês não vão entender perfeitamente. Não achem que quando eu falo ser escravo de Cristo, isso é um peso. Isso é o quê? Vida! Vida. É isso, meus irmãos, que quem está lá fora não entende. Ah, você vai de novo para a igreja? Vou, mas você está perdendo a sua vida, a sua juventude. Não! Eu estou ganhando vida. Isso é vida. É por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aí, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada diz o seguinte: a ilustração de escravidão não pode revelar plenamente a natureza da vida cristã, especialmente no contexto romano, porque pode transmitir conotação desagradável de servidão humana e não expressa totalmente a verdade de que o jugo de Cristo é suave. Ser escravo de Cristo é o quê? Suave e leve. Meus irmãos, isso é o Evangelho. E mais do que leve e suave, ser escravo de Cristo é perfeito. Por que é perfeito? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a escravidão a Cristo é perfeita e agradável. Se está sendo desagradável é porque eu não estou sendo escravo direito. Olha como o Evangelho é a contramão do mundo, é a loucura do mundo, porque eu estou falando de ser escravo direito. Isso vai contra todo mundo, mas é isso que Cristo é. Bota na Viva, por favor. Virou. Agora fica mais fácil. Falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender. Tal como vocês costumavam ser escravos de todos os tipos de pecado, assim também agora preciso que vocês se deixem escravizar por tudo quanto é justo e santo. Cristo nos convida à escravidão. Olha, meus irmãos, mas a escravidão da graça, a escravidão da justiça. E aí, eu gosto muito disso aqui, ó. Se deixem escravizar. Já pensou a gente fazer um retiro, se deixe escravizar? Eu acho que eu era preso antes de começar o retiro. Mas, meus irmãos, é isso. Por quê? Porque Cristo não vai obrigar ninguém. Mas o Evangelho nos chama. E aí, o versículo que eu gosto muito, vocês sabem, eu já citei aqui algumas vezes, Gálatas 19, 20. Estou crucificado com Cristo. Gálatas 5, 19, 20. Falei Gálatas 19, 20, ficou estranho. Estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, passa por favor, que a gente está chegando no finalzinho. Isso, já botou na Viva, ótimo. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, não se importavam com aquilo que é bom. Bota na NAA, que veja que é muito mais fácil entender na Viva. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Quando ele fala que estavam livres em relação à justiça, não é que tipo assim, já que você era escravo do pecado, não importava aquilo que você fazia. Não é nesse sentido. O sentido, aí volta para a Viva, por favor. É esse aqui, ó. Quando vocês eram escravos do pecado, não se importavam com a justiça. Por isso que vocês eram livres. É livre no sentido seguinte, que vocês não se importavam com nada que era justo, com nada que era bom. Tá? Esse é o sentido do versículo, cuidado, tá? Porque às vezes a gente acaba interpretando muito errado. E aí, só para corroborar, deixa eu travar esse negócio aqui para parar de ficar virando. Pronto. A Bíblia de Estudo da Reforma diz assim: aquele que serve ao pecado não quer servir a Deus e dá pouca atenção à vontade dele. Por isso que ele fala que era livre da justiça, porque não queria servir a Deus. Por isso, meus irmãos, que a gente não tem mérito, tem que ser a graça, tá? Aí, agora, eu separei 3 comentários do Champlin, da enciclopédia, versículo por versículo. Olha só. Justiça. Bota na NAA, por favor. Eu vou estar comentando em cima aqui. Justiça. Não tinha reivindicação alguma sobre eles. Nada podendo esperar da parte deles. Porque ele está falando o seguinte: a justiça não esperava nada dos romanos. Por quê? Porque eram escravos do pecado. É isso que ele está dizendo. E aí, aquilo que eu já falei para vocês algumas vezes,
Não faz sentido, meus irmãos, você esperar que alguém que serve a Satanás produza algo bom. Não faz sentido esperar que uma nação governada por governantes que não servem a Cristo produzam algo bom. Por quê? Porque eles são livres em relação à justiça. Como assim? É isso aqui. Nada podendo esperar de justiça deles. Deu para entender, meus irmãos? Por isso, não se surpreenda. Aqui, simplesmente não poderiam estar servindo a dois senhores, exigentes ao mesmo tempo. Olha isso aqui. Olha que coisa interessante. Ora, tanto o pecado como a justiça são senhores exigentes, requerendo lealdade mais perfeita dos seus servos. Nenhum homem pode prestar bom serviço a ambos esses senhores ao mesmo tempo. E aí, ele faz um outro comentário que eu gostei muito, olha só. Pode haver uma grande, mas cortante ironia nesta alusão à antiga condição deles, quando a única liberdade que conheciam era aquela a respeito da justiça. Eram escravos do pecado e não tinham a ver com a justiça. Que ele está falando o seguinte, tem uma ironia aqui, quando ele fala assim, eram livres da justiça. Sabe o que ele está falando? Quando você é escravo do pecado, a única liberdade que você tem qual é? É de não servir a Deus. Só que isso não é liberdade, por isso que é irônico. Ele está falando o seguinte, quando vocês estavam escravos do pecado, vocês tinham uma liberdade, sabe qual é a liberdade? A liberdade de nunca fazer nada justo. Essa é a liberdade. Mas aí a pergunta que fica é a seguinte, você quer essa liberdade? A liberdade de viver na injustiça, tanto é, passa o versículo, que exatamente, olha só, naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Qual foi o fruto dessa pseudo-liberdade? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Aqui está a ironia. E eu já falei para vocês que a Bíblia tem ironia. A ironia qual é? O cara está lá fora falando, não, eu que sou livre. Só que ele só está produzindo frutos de morte, frutos envenenados para ele, para a alma dele, para a família dele. E que quando nós então nos convertemos, a gente passa a ter o quê? Vergonha. Vergonha. É por isso, meus irmãos, só fazer um parênteses aqui, cuidado com aqueles testemunhos que você ouve, que parece que a pessoa quase que está contando com orgulho o que ela fazia no mundo. Não, porque eu matei 30, e o cara fala quase com orgulho. Eu tinha... vocês nunca viram? Gente, isso aqui é uma tentativa de piada. Então, subentende-se que quando eu levantar o like, vocês vão rir. Então, vamos lá. Chegou o jovem no retiro para contar aquele testemunho, né? E tal. Não, porque quando eu era do mundo, né? Eu matei 20, mas agora eu não mato mais. Aí, né? A igreja, pô, glória a Deus, aleluia, tal. Não, porque quando eu era do mundo, eu roubava 50 mil por mês, mas agora eu não roubo mais. Aí a igreja, glória a Deus, aleluia. Aí ele falou assim, não, mas quando eu era do mundo, eu tinha 20 mulheres. Ai, que saudade das mulheres. Então, é isso. Qual é o problema? É que, gente, cuidado com o testemunho. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Tu gostou? Gostou? Então tá bom, valeu. É isso aí. Ele levantou assim, sabe? Quando a pessoa coagida, tipo assim, gostei. Tá bom. Piadinha crente que a gente conta, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidado com o testemunho que a pessoa quase que tem orgulho do pecado, da vida interior. Isso aí. Nós temos que ter vergonha, meus irmãos, daquilo que nós praticávamos. E aí, só volta o versículo, porque eu tenho mais um comentário para ler. Isso. Aí é um comentário de Calvino, citado por Champlin. Essa é a liberdade da carne, que nos isenta completamente da obediência a Deus. É verdade. Satanás te dá a liberdade completa de desobedecer a Deus. Lembra do que ele falou para Adão e Eva? Pode comer do fruto, você não vai morrer. Essa é a liberdade da carne, a desobediência completa de Deus. E que nos torna escravos do diabo, miserável e maldita, pois é essa liberdade que com exultação desenfreada, ou melhor, frenética de loucura, leva-nos à nossa própria destruição. E aí, o versículo pode passar, o resultado da ironia, e pode passar então.
E aqui vem o contraponto da escravidão a Deus, escravidão da graça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos. Lembre-se que isso aqui é escravos de Deus. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. O que ele está falando aqui? Que enquanto você queria ser livre, vivendo na carne, o seu fruto te matava. Quando você virou escravo de Cristo, o seu fruto é para a santificação e para a vida eterna. Isso é a loucura do Evangelho. Que a liberdade do mundo é a liberdade de você ir para onde? Para o inferno, sem nenhum empecilho. A liberdade do mundo. Se você quer ir para o inferno e estar na igreja, vai ter muitos empecilhos, porque a gente vai encher teu saco para tu não ir para o inferno. Mas no mundo, você tem liberdade total de ir para o inferno sem nenhum empecilho. Só que quando você vira escravo de Jesus Cristo, o fruto que você produz é para a santificação. E o fim, nesse caso, não é inferno, é qual? Vida eterna. Vida eterna. Gente, deu para entender o que é a escravidão de Cristo e a loucura da escravidão? Que a liberdade do mundo é morte, mas a escravidão em Cristo e com Cristo é vida eterna. E aí, eu separei um comentário do Dr. Chad, ele diz o seguinte: se um homem não está sendo justificado, não há razão para se pensar. Li errado. Se um homem não está sendo santificado, não há razão para se pensar que tenha sido justificado. O que ele está falando é o seguinte: se nós falamos que somos cristãos, mas não estamos tendo frutos de santificação, talvez nós não sejamos crentes. Talvez a gente seja qualquer coisa, menos cristão. Por isso que a árvore se conhece pelos frutos, meus irmãos. E aí, para fechar, o resumo final. E vai acabar a mensagem. Pode passar. O versículo que todos nós conhecemos. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus teve que morrer, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Porque Ele pagou o salário do pecado. Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, eu vou ler 3 comentários finais. Esse é o resumo do capítulo 6. Tá? A Bíblia de Estudo da Reforma diz o seguinte. Olha, gente, que maravilha. Embora muitos considerem que a liberdade seja um direito humano fundamental, ninguém é, na realidade, espiritualmente livre. Ninguém nasce livre. Todos nós nascemos o quê? Escravos do pecado. Éramos escravos do pecado e condenados à morte. Somente quando formos escravos de Deus, teremos liberdade para sermos o povo que Ele nos criou para ser. A NVI, a Bíblia de Estudo Nova Versão Internacional, diz o seguinte: aqui, 2 tipos de servidão são contrapostos. Um deles traz a morte como salário, que é a escravidão, a servidão ao pecado. O outro resulta na vida eterna, não como salário merecido por trabalho, mas como dádiva de Deus. Veja, o salário do pecado é a morte, mas aqui ele não fala que o salário de servir a Deus é a vida, porque não é salário, eu não fiz por merecer, é graça, tá? E aí, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada diz o seguinte: o contraste triplo entre salário, pecado e morte em relação a dom, Deus e vida eterna leva o argumento de Paulo a um foco memorável. Especificamente, o pecado paga a seus escravos os salários que eles merecem. O pecado vai pagar o seu salário, meu irmão. Tu quer receber um salário? O pecado vai pagar. Sabe qual é o salário do pecado? A morte. Ou seja, a morte. Enquanto Deus não paga o salário que a gente merece, porque o salário que a gente merece é inferno. Deus dá graciosamente àqueles que creem em Cristo um dom que nunca poderiam merecer. Qual? A vida eterna. Isso é o Evangelho. O Evangelho não paga o seu salário, porque o seu salário seria o inferno. O Evangelho te dá algo que você não merece, que é o quê? Vida eterna, salvação. E isso é graça. Isso é graça. Meus irmãos, aqui a gente conclui o capítulo 6 de Romanos. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai... Na verdade, semana que vem eu não vou entrar no capítulo 7, porque eu vou começar a falar sobre família, para a gente poder ficar na toada de família, e quando passar o congresso eu volto para o capítulo 7, tá? Mas qual é o resumo total? Ih, ficou muito bom isso. Qual é o resumo final? É o versículo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje,
agora. Todos nós aqui, eu conheço todos nós, já fomos salvos por Jesus Cristo. Isso significa que hoje, agora, cada um de nós tem o poder de escolher a quem nós vamos ser escravos. Se seremos escravos de Satanás para a morte, e morte é inferno, ou se seremos escravos de Cristo pela graça para a vida eterna. Feche seus olhos e agora faça a sua escolha, meu irmão, minha irmã. Não para mim, mas para Deus. A gente tem 4 minutos para acabar o culto. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor, diante da Tua palavra e, portanto, da Tua vontade, nós queremos tomar uma decisão firme. Como Daniel decidiu não se contaminar com os manjares da Babilônia, e decidiu firmemente, mesmo diante da fornalha, junto com seus amigos. Senhor, nós queremos decidir firmemente não sermos escravos de Satanás, mas sermos escravos Teus, Jesus. Escravos da Tua graça, escravos da Tua vontade, escravos para a obediência. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor nos concede a liberdade, pela graça, de podermos Te escolher. Louvamos o Teu nome. E, Senhor, nós queremos orar, em especial, pelas nossas famílias. Que as nossas famílias, Senhor, possam escolher a Ti, Jesus. E não continuar escolhendo a Satanás. Nesse meio da família, Senhor, nós queremos clamar. Especialmente por aqueles nossos parentes, que talvez um dia estiveram dentro da igreja, mas se desviaram. Ou, Senhor, aqueles parentes que nós já temos pregado há tanto tempo, Deus, mas continuam escolhendo a Satanás. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar essas almas, esses corações, e algo ser transformado. E eles não escolham mais Satanás, mas escolham a Jesus Cristo, o único que tem vida para eles. Senhor, transforma as famílias. Cuida das famílias, Senhor, que tanto sofrem, que tanto são atacadas, Senhor. Mas que em nome de Jesus tenhamos famílias livres. E isso significa famílias que obedecem a Ti, que são servas Tuas, que são escravas do Teu Evangelho, Deus. Em nome de Jesus. Que nós e as nossas casas serviremos a Ti, para louvor e glória do Teu nome. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. E que, se for da Tua vontade, uma vez mais, clamamos pela sexta-feira, pela nossa mesa de debate, que possa ser uma bênção para todo aquele que estiver aqui. Muito obrigado por tudo. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você e sua família, hoje para sempre. Todos digam, está encerrado esse culto até sexta-feira, em nome de Jesus.